Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente está na nossa aula 23 da introdução sobre os estudos do tarô mitológico e hoje a gente vai falar um pouco sobre os arcanos menores. Então, os arcanos menores, eles têm 4 naipes: o de copas, o de paus, de espada e de ouros. Os arcanos menores, eles são divididos em naipes. Os arcanos menores são divididos em naipes, em números e também nas cartas da corte. E os naipes que correspondem e os naipes que representam os arcanos menores são o naipe de copas, de paus, de espada e de ouros. Os naipes, eles representam as descrições das experiências em 4 dimensões diferentes ou fases da vida nossa. Então, copas vai representar as nossas emoções, paus vai representar a nossa criatividade, também espiritualidade, espadas vai representar o nosso mundo mental e ouros, o mundo material. Eles falam, os arcanos menores, eles falam com maior detalhe e com um nível mais pessoal tudo que é retratado nos 22 arcanos maiores. A gente vê que nos arcanos maiores as questões elas são mais amplas, pode ser um monte de coisa. Os arcanos menores, eles dão uma fechada nisso. Geralmente, eles são mais diretos, eles vêm falar também da nossa vida cotidiana, das experiências que a gente passa aí no dia a dia, na nossa rotina. Os arcanos maiores, eles são bem amplos, eles são um aprendizado, às vezes, que a gente tem que percorrer, um equilíbrio que a gente tem que ter entre as questões positivas e negativas, um aprendizado, um equilíbrio entre as características positivas e negativas de cada arcano maior. E aqui a gente tem o naipe de copas, e aqui a gente tem o naipe de copas, ele é representado geralmente nos tarôs por uma taça, e ele representa o elemento água. Então ele vem falar do mundo dos nossos sentimentos, que os sentimentos querendo mostrar que os sentimentos possuem seu próprio ritmo, sua própria realidade, o seu próprio poder. Ele descreve os desenvolvimentos dos sentimentos também que a gente tem durante a vida e também as formas pelas quais as nossas emoções mudam e se aprofundam com as nossas experiências. Então, quando a gente fala aí do naipe de copas, a gente está falando de sentimento, e ele vem mostrar desde quando a gente começou, às vezes, um relacionamento, a ter sentimento em relação a alguma situação e como ela vai se destrinchando ali durante aí os 10 números que tem o naipe de copas. O próximo, depois a gente vai ver o naipe de paus, que é representado por bastões, e também que também representa o elemento fogo. Aqui ele vai falar do mundo da imaginação criativa, da nossa criatividade em forma, na verdade, de inspiração. Se você está vendo esse curso ali desde o começo, você vai lembrar ali do mago. O mago ele tem uma
varinha, né, um bastão que ele aponta para cima. Esse bastão que o mago aponta para cima é exatamente para ele ter essa inspiração que vem, vamos dizer assim, da intuição, vem de um mundo aí mais elevado. E aí a nossa criatividade, essa imaginação criativa, é ela que produz as imagens do nada e transforma os objetos no mundo real. Se vocês lembrarem do mago também, ele está com o dedo apontado para o chão, que é exatamente isso. Ele tem a inspiração que vem de um plano maior, um plano superior, e o dedo que ele aponta para baixo vem falar da materialização dessa inspiração. Aqui ele também fala do desenvolvimento dessa imaginação criativa, dessa inspiração e dos desafios do mundo exterior e também os perigos da imaginação excessiva. O quanto que, né, eu me empolgo ali com os meus pensamentos, com a minha imaginação e às vezes não está nem mais puro, né, aquela inspiração. Eu já coloquei tanta coisa dentro daquilo que eu não consigo fazer nada. O próximo naipe que a gente vai ver vai ser o de espadas, que corresponde ao elemento ar, e ele é representado sempre por uma espada. Ele vem falar do mundo da mente, o pensamento que deve preceder o ato da criação. É ele que vai proporcionar estrutura e significado à vida. Ele vem falar também do poder ambivalente da mente, que às vezes que a nossa mente ela pode pensar, isso é legal, e de repente, não, isso é ruim. Ela sempre está classificando, sempre está julgando. E aí a gente... E aí vem falar também do desenvolvimento das nossas... Que vem falar do desenvolvimento das nossas habilidades. Que vem falar do desenvolvimento das nossas habilidades racionais em suas formas obscuras e claras por meio dos conflitos. Isso é também os conflitos da mente. Vem falar de disputas e separações que os pensamentos podem provocar. E também a clareza e a compreensão que a mente oferece. Então, esse é um naipe que fala bastante da mente e também dessas ambivalências. A gente vai ver lá nos tarôs convencionais, que não é o mitológico, o de espada geralmente é um naipe mais pesado, tá? Ele que tem as cartas aí mais negativas, mais em desequilíbrio. E por último, a gente vai ver o naipe de ouros, que é representado pelo pentáculo, que é essa moeda aí que esse personagem está segurando. E ele representa o elemento terra, que vem falar do nosso mundo material, das necessidades do corpo por alimento, por abrigo, por vestimenta e também por dinheiro. Ele vem falar do merecimento e da recompensa pelas ações que a gente teve. E também das necessidades, dos desafios, decepções e recompensas do mundo material. Aí vamos falar um pouquinho mais aqui das cartas numeradas. Cada naipe tem 10 cartas numeradas. Então, existem 10 cartas. Elas vêm falar das experiências cotidianas da vida através de acontecimentos, do tratamento que a gente tem com outras pessoas, ou do tratamento que essas outras pessoas dão pra gente. E também de estados passageiros de mente ou sentimentos. Por isso que elas falam bem assim da nossa rotina, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Também durante a vida a gente pode se encontrar em um desses cenários e até ver e até às vezes perceber que faz muito tempo que a gente está nesse cenário.
a gente vai ver que os arcanos menores, eles são muito fáceis de ler pela historinha. Por isso que lá no meu curso de tarô completo, quando eu falo dos arcanos menores e indico o tarô, eu sempre peço para você iniciar com um tarô que tem as figuras, porque, por exemplo, o tarô de Marselha não tem figura nos arcanos menores. Ele tem só símbolos. Então, por exemplo, 3 de espadas são 3 espadas, 4 de espadas, 4 de espadas. 2 de ouro são 2 moedas. Então, assim, não tem essa historinha que tem em outros tarôs, como o tarô de Waite, por exemplo. Tá? Então, o tarô de Marseille, assim, você estudar muito os arcanos menores, ou você vai se acostumando aí com os arcanos menores de outro tarô, e aí quando já tá tudo fresco na sua cabeça, aí você pode optar por ele. E também essas cartas numeradas podem ser interpretadas como fatos ou acontecimentos no mundo exterior, mas elas podem ser tão psicológicas como as cartas dos arcanos maiores, principalmente se a gente percebe que a gente está há muito tempo ali naquela situação. Aí vai sair sempre a mesma carta, né? Ou a gente vai se identificar sempre com aquele arcano menor. Mas eles são um aprendizado geralmente. E aí que a gente tem que prestar atenção na gente mesmo, para saber o que está acontecendo. Aí aqui a gente tem as cartas aí aqui a gente tem as cartas da corte. Elas são 4 para cada naipe. Elas não descrevem fatos ou experiências, assim como as cartas numeradas, mas elas vão representar tipos de caráter, pessoas que estão em nossa vida, ou ela também vai descrever qualidades que a gente deve desenvolver. A gente vai ver que a gente tem um pajem, por exemplo. Pajem a gente vê que é alguém que está muito no início, que é alguém muito ingênuo. O cavaleiro já é alguém mais briguento, mas ele é muito irracional, ele quer as coisas para ontem. A rainha e o rei, a gente vai ver que eles têm ideias e ações mais maduras. E às vezes é isso. E às vezes, quando a gente fala dessas cartas da corte, é isso que ele está pedindo. Às vezes a gente tira um pajem, eles falam. O tarô vem dizer para você assim, olha, você está muito no começo, é melhor você estudar mais para você alcançar o seu objetivo. O cavaleiro vem falar, opa, cuidado com a irracionalidade, você pode manter essa energia de ação, mas cuidado para não ser muito impulsivo. Agora, o rei e a rainha já vão falar de coisas mais estáveis, mais que a gente tem mais sabedoria para lidar. E elas também têm um nível mais profundo que os arcanos menores numerados, mas elas não são tão profundas e abrangentes também como os arcanos maiores. Os arcanos maiores, eles são, na verdade, a nossa lição maior de vida aí, pela questão de equilibrar, né, ali as características negativas e positivas de cada um. Os arcanos menores, eles ajudam muito a gente no direcionamento do dia a dia, né, de alguma situação específica. Para mostrar um caminho mesmo, às vezes, o que você tem que fazer, para onde você tem que ir. E aí as representações mitológicas dos arcanos menores que a gente vai ver aqui, segundo o livro que a gente está utilizando aí da Liz Green, né? Então, Copas é uma história de amor e vai ser contada através da história de Eros e Psique. Aqui em Paus, a gente vai ter uma história relacionada com as primeiras experiências no esforço para expandir as nossas vidas e criativamente. Lembrando que... Não, deixa eu voltar. Volta. E as representações mitológicas aqui de cada arcano menor. Então, Copas, que fala sobre os sentimentos,
ela vai estar ligando a história de amor de Eros e Psique. O Paus, que é a nossa criatividade, nossa inspiração, né, nossa imaginação criativa, vai falar de Jasão e o Velocino de Ouro, que é uma história que é relacionada com as primeiras experiências no esforço para expandir as nossas vidas criativamente. No naipe de espadas, que é o naipe do nosso mental, do nosso psiquismo, ela vai mostrar o mito de Orestes e a maldição na casa de Atreu, que é uma história relacionada aos usos e abusos da mente, conflitos, disputas e reconciliações encontradas na ética e princípios. E por fim, no naipe de ouros, a gente vai ver o mito de Dédalo, que é uma história de destino do espírito encarnado em matéria imperfeita, desenvolvimento das destrezas e habilidades no mundo material. Então, aguardo vocês na próxima aula.